A guarda presidencial é de José Eduardo dos Santos, mas o homem que pisa o tapete é Teodoro Obiang. Visita habitual de Angola, mas cara nova numa cimeira dos países de língua oficial portuguesa e quer aderir à cimeira que se junta nesta sala em Luanda. O que estamos a tratar é de um pedido de adesão. Pela primeira vez, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, enquanto organização multilateral, é confrontada com um pedido de adesão de um Estado que é já seu associado há muitos anos. E nesses termos teremos que abrir naturalmente um processo de adesão, é disso que se trata neste momento. Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Portugal, Cabo Verde, Moçambique e curiosamente um espaço a separar do Brasil. E é este o espaço que a Guiné Equatorial quer ocupar na CPLP. Com a ajuda diplomática do Brasil, fez tudo por tudo para ser membro de pleno direito desta comunidade. Para já foi travado. A verdade é que isso não foi aceito, nomeadamente pela diplomacia portuguesa, e o texto final já está redigido e foi redigido por Luís Amado, Ministro dos Estrangeiros de Portugal, e apenas aceita o pedido de adesão. Na prática, e segundo fontes da diplomacia portuguesa, a Guiné Equatorial vai ter um tratamento dado pela CPLP que é comum aos países que tentam aderir à União Europeia e que têm que passar normalmente por um processo muito longo que se inicia de facto hoje, mas que não é concluído hoje, ao contrário do que pretendia a própria Guiné Equatorial, nomeadamente, e o Brasil e outros países do Golfo da Guiné, como São Tomé e Príncipe ou Cabo Verde, que têm alguma proximidade geográfica e não só à Guiné Equatorial. Mas é bom que nos habituemos, mais tarde ou mais cedo não vão conseguir resistir e a Guiné Equatorial acabará por entrar com todo o seu petróleo para uma comunidade de língua portuguesa. Será uma bizarria, um país onde se fala espanhol, mas haverá de se encontrar outras pontes, quanto mais não sejam as do negócio. Ricardo Costa, Mário Cabrita, SIC, Luanda. Chegou, viu e venceu. Teodoro Obiang foi o último a entrar na cimeira da CPLP e logo aclamado como membro pleno da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Aliás, a desvalorização da cimeira começou pela circunstância de vários chefes de Estado da CPLP não porem os pés na cimeira, enquanto que nós tínhamos o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. O Presidente da República desta vez não se opôs à adesão. O Presidente português considera que a Guiné Equatorial cumpriu o roteiro de obrigações que lhe foi exigido e ficou obrigada a acabar de vez com a pena de morte. A lógica isolacionista de um Estado nunca conduziu ao aprofundamento da democracia nem à melhoria do respeito pelos direitos humanos. Se quer um exemplo de que o isolacionismo nunca conduziu à democracia e ao respeito dos direitos humanos, eu lembro-lhe a Coreia do Norte. Pois, mas eu não sabia que a CPLP tem por vocação evitar o isolamento das ditaduras criminosas internacionais. Não sabia. E então, nesse caso, não sei porque é que a Coreia do Norte também não há de fazer parte da CPLP e muitas outras ditaduras. Uma vez que ser ditadura não impede pertencer à comunidade e não falar português também não impede, eu não sei porque é que não convidamos a Coreia do Norte. No país não se fala português, mas Obiang, ditador há quase 35 anos, teve o privilégio de ser empossado antes dos chefes de Estado e Governo de língua portuguesa aceitarem a entrada do novo membro. Portugal não se opôs, mas não gostou da atitude. A resposta é muito breve. Fomos surpreendidos. A que é que se deveu esse incidente? Fomos surpreendidos. Quer dizer, o senhor presidente lá da Guiné Equatorial já estava na mesa antes de ter sido aprovado. O modo como aquilo ocorreu, deixando o Presidente da República e o Primeiro-Ministro dependurados numa decisão, numa situação de facto, que não tinha sido decidida anteriormente na reunião própria, ou seja, eles são colocados perante uma admissão da Guiné Equatorial em ato, não é? Às tantas chamaram o homem para ele vir para a mesa. Mas o que nós queríamos, acima de tudo, era ajudar Timor-Leste para que esta cimeira fosse um sucesso. O argumento que isso foi feito para impedir que Timor-Leste tivesse um fracasso com a cimeira também, desculpa, essa gente engole tudo. E, portanto, eu não sei, no cômputo geral, o que é melhor para a CPLP, se é ter corrido bem
para a instituição que está acima dos países ter corrido bem a reunião para Timor-Leste e haver uma humilhação pública de Portugal, que foi o que aconteceu. Houve uma humilhação pública de Portugal. Não criaríamos, com certeza, do nosso lado, um outro incidente protocolar que criasse uma dificuldade grande a quem está a dirigir os trabalhos e tem a presidência da Cimeira. Desculpem, mas isto não é protocolar. Isto tem a ver com as relações entre Estados. Uma ofensa, porque isto é uma ofensa clara, uma desvalorização, uma humilhação para Portugal, independentemente de saber qual é o pretexto dessa humilhação. O facto de o nosso Presidente da República e o nosso Primeiro-Ministro serem colocados perante o facto consumado de uma pessoa ou de um país que era suposto entrar após uma deliberação, mesmo que essa deliberação lhe fosse favorável, ser apresentado de repente na mesa como se já fizesse parte de uma instituição para que não houve nenhuma decisão formal para ele entrar, é uma coisa inaceitável do ponto de vista diplomático. E nós assistimos em Timor, em Dili, na semana passada, a um dos atos mais vergonhosos de toda a nossa história diplomática. É bom que os portugueses tenham conscientes disso. Nós vivemos um ato verdadeiramente vergonhoso que só nos pode envergonhar. Portanto, resumindo e concluindo, é uma humilhação. Eu sinto-me mal. Sinto-me mal por ver dois portugueses que são a cabeça do nosso Estado e a cabeça do nosso governo, e eu digo isto independentemente da minha opinião sobre cada um deles, serem humilhados em público, porque é o país que é humilhado por via deles. A recomendação que os ministros dos negócios estrangeiros fizeram aos chefes de Estado e de Governo é de que a Guiné Equatorial possa aceder à entrada, portanto, na comunidade de países de língua portuguesa. O chefe da diplomacia portuguesa deixou escapar que avaliava de forma claramente negativa a passagem da Guiné Equatorial a membro efetivo da comunidade de países de língua portuguesa. O atual secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Luís Campos Ferreira, deslocou-se à Guiné Equatorial a convite de Teodoro Obiang para assinar protocolos envolvendo o ensino do português e aprofundar a intenção do presidente de impor uma moratória à pena de morte. Apesar das críticas, o chefe da diplomacia portuguesa entende que a Guiné Equatorial não conseguirá implementar de um dia para o outro medidas como a eliminação da pena de morte ou a promoção do ensino da língua portuguesa e que também precisará de tempo para ir mudando as características do seu regime. Uma vez que o roteiro que ficou estabelecido a partir da cimeira da CPLP que teve lugar em 2010 em Luanda foi cumprido. Insisten en que vayamos a hablar el portugués, no lo vamos a hablar. ¿Por qué? Obiang no tiene interés en la formación de los guineanos. Y como ya ocurrió con la lengua francesa, que es la segunda lengua oficial de Guinea Ecuatorial, no puso al alcance de los guineanos los instrumentos para aprenderlos. Así que los guineanos no hablamos francés, no nos obligará a aprenderla. Porque ya tenemos nuestras dificultades, imagínense ahora mismo, a aprender una lengua que a saber para qué. A maior pretensa mudança, ou mudança bastante maquilhada que houve, foi a suspensão da pena de morte, que muitas pessoas celebraram como uma abolição da pena de morte, e muitas pessoas pensaram, bem, por fim, a pena de morte acabou no nosso país. Mataram-se, executaram-se os últimos condenados à pena de morte. Fala-se que existem pessoas condenadas à pena capital ainda nas prisões da Guiné Equatorial e fala-se que não serão executadas porque a pena de morte foi abolida, mas a pena de morte não foi abolida. A pena de morte foi suspensa temporariamente por uma resolução presidencial. Um dos requisitos para a entrada na CPLP era a abolição da pena de morte. O governo da Guiné Equatorial anunciou uma moratória temporária, mas segundo a Amnistia Internacional, 2 semanas apenas antes deste anúncio, no final de janeiro, pelo menos 4 presos foram executados por um pelotão de fuzilamento. Nem os advogados nem as famílias terão sido previamente informados das execuções. Mas nada impede, juridicamente, a que outros venham a ser condenados porque a pena continua a ser aplicável para um determinado tipo de crimes. E, portanto, não constitui efetivamente uma moratória. Portanto, não há qualquer garantia de que isto seja um primeiro passo para a abolição da pena de morte. E seria, penso eu, muito negativo que Portugal permanecesse de forma resiliente, opondo-se a esse alargamento. Creio que isso conduziria Portugal a um isolamento no seio da comunidade de língua portuguesa. Passos Coelho diz que Portugal ficaria isolado, Miguel, se não o fizesse.
depois que fique isolado e que ponha fim a essa CPLP, que não faz falta nenhuma, que é um lugar para ocupar antigos embaixadores reformados e que nem sequer consegue resolver crises na Guiné-Bissau. Guiné Equatorial, a história do verdadeiro roteiro. E de um país de democracia ao estilo português. A Guiné Equatorial é um pequeno país africano, com uma população de 700 mil habitantes, portanto é um país pequeno. A Guiné Equatorial fica na África Ocidental e é composta pela ilha de Bioko, onde fica a capital, Malabo, e uma zona continental entre os Camarões e o Gabão. O país é governado há quase 4 décadas por Teodoro Obiang, considerado um dos piores ditadores africanos. Entre outros crimes, o atual presidente é acusado de canibalismo contra os opositores políticos. Em 1979, 10 anos depois da independência, Obiang depôs o tio, cujo governo integrava, num golpe de Estado sangrento. Desde que assassinou o tio e chegou ao poder. É acusado de corrupção, que na fotografia dos Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade de imprensa não sai nada bem na fotografia. Sob quem pesam acusações internacionais de desrespeitar os princípios democráticos e os direitos humanos. Na sua Guiné Equatorial só se fala espanhol. E não é uma moda recente, vem do fim do século XVIII. O presidente Teodoro Obiang, que tem um controle absoluto da máquina do Estado e do tecido económico, ele e a sua família. Todas as características de feudalismo se cumplen en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que el hijo del señor feudal, en ese caso sería Obiang, no fuera una persona sometida a la justicia de su país. O sea, puede hacer cualquier cosa y el hijo del presidente hace esto. Por ejemplo, la manera en que tiene acceso a las mujeres, por ejemplo, puede decir que mira, porque esa mujer es guapa, tráemela. Hace cosas así. A Guiné Equatorial é o país mais rico da África subsaariana. E muitos analistas argumentam que na política real tem argumento económico de peso. Tem um PIB per capita semelhante ao do Reino Unido, mas mais de 80% dos habitantes vivem abaixo da linha de pobreza, a maioria com menos de €1 por dia. Segundo as Nações Unidas, 1 em cada 8 crianças morre antes de fazer 5 anos. A esperança de vida ronda os 50 anos. Metade da população não tem acesso à água potável ou eletricidade, mas Teodoro Obiang está a construir uma nova capital concebida por um ateliê de arquitetura português. A cidade faraónica deverá estar terminada em 2020, pronta para receber 20 mil habitantes e custará milhares de milhões de euros. Então, que sentido tem agora irmos protestar para as Nações Unidas ou irmos protestar contra as violações de direitos humanos de países terceiros? Segundo a revista Forbes, Obiang é o 8º governante mais rico do mundo. Um país que produz, que é um país relativamente pequeno e, no entanto, no contexto africano é o 3º maior produtor de petróleo, abaixo de Angola e da Nigéria, e, portanto, teria ali fundos mais que suficientes para 800 mil habitantes, que é o número de habitantes do país, viverem em condições muitíssimo significativas. Só não o fazem, mais uma vez, porque realmente esse dinheiro é canalizado para outros fins, nomeadamente para o bem-estar da família, em particular do filho do presidente, que é também agora vice-presidente, por decreto presidencial, e que, enfim, é procurado pela Justiça Internacional, quer norte-americana, quer francesa, por evasão fiscal, crimes de branqueamento de capitais e por aí fora. Teodorino, filho que deverá suceder a Obiang, tem os bens congelados em França e nos Estados Unidos por decisão judicial. Ex-ministro da Agricultura e vice-presidente, passa mais tempo em Paris do que na Guiné Equatorial e também tem casa em Malibu, São Paulo, Buenos Aires e na Cidade do Cabo. Coleciona carros de luxo, obras de arte e objetos raros como a famosa luva de cristais de Michael Jackson. Obiang nomeou o vice-delegado permanente do país junto da Unesco, um posto que lhe garante imunidade diplomática. O país está referenciado pelas organizações de direitos humanos como uma das ditaduras mais corruptas do mundo. Há vários anos que este regime despótico procura reconhecimento internacional e usa o dinheiro do petróleo para o comprar. E diplomaticamente tem feito muitas investidas, inclusive económicas. Convidou empresas portuguesas e brasileiras a executar a nova capital e outras grandes infraestruturas, um negócio de muitos milhões. Vive há 6 anos na Guiné Equatorial, mas só conseguiu os primeiros contratos há 4. Teve de constituir uma empresa com um sócio local que fica com pelo menos 35% do capital. E como os contratos são com o Estado, há empresários que se aliam dentro do círculo de família e amigos do presidente Obiang. O nosso não está ligado ao círculo do presidente e temos tido trabalho, estar ligado aos decisores, isto é como está ligado na Europa aos partidos políticos.
a gente estiver ligado aos partidos que estão no poder, temos trabalho. Depois de ter sido negada a adesão à CPLP há 2 anos atrás, entendeu agora que deveria, no ano em que esta questão se volta a colocar, injetar alguns milhões de euros no Banif, que é um banco descapitalizado. A Comissão de Preparação da Cimeira de Dili é presidida por Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e atual presidente do Banif, que já anunciou uma tomada de posição relevante da Guiné Equatorial no capital do banco. O presidente do Banif diz que neste momento o banco não necessita de qualquer injeção de capitais com origens na Guiné Equatorial. Existe um memorando de entendimento que prevê essa possibilidade, mas Luís Amado garantiu em Luanda que o Banif está suficientemente capitalizado. Há um memorando de entendimento assinado em devido tempo, de cooperação, mas as negociações continuarão seguramente e só isso. A Guiné Equatorial tinha relações fortes com França e com bancos franceses. A justiça francesa está a apertar o cerco e é exatamente nesse momento que a Guiné Equatorial procura a adesão à CPLP e, ao mesmo tempo, faz investimentos ou anuncia investimentos ou vontade de investir em bancos portugueses. Essa ligação parece-te óbvia, tendo sido também Luís Amado o homem que presidiu a comissão que organizou esta cimeira? Parece-me óbvio, não é? Agora, também não acredito que nós tenhamos... Mas revela algum pudor, alguma falta de pudor, aliás, Miguel? Total. Aliás, eu também não vi no Parlamento grande escândalo acerca disto. A pior coisa que poderia acontecer a Portugal depois destes anos de crise prolongada e funda é estarmos a transformar o nosso sistema financeiro numa mega lavandaria de dinheiro sujo. É hoje consensual que a economia deverá assumir um papel cada vez mais central na lusofonia económica da CPLP. A Guiné Equatorial está à procura de um veículo, não só de respeitabilidade política, mas sobretudo de um veículo de branqueamento de capitais para poder continuar a fazer enriquecer a família Obiang à conta do povo da Guiné Equatorial. Obiang não foi eleito, nada em petróleo, é acusado de desviar muitos milhões de dólares e ter uma população condenada à pobreza. A Guiné Equatorial passa a ser o 9º membro da CPLP. Para poder ser recebido nas casas mais respeitadas de todo o mundo. Eu pergunto, mas quem mandatou este governo a autorizar a entrada da Guiné Equatorial na CPLP? Estas questões não deveriam ser referendadas. Está na hora de Portugal abandonar a CPLP, que nada mais é, agora, que um centro de negócios, de taxistas, ditadores e corruptos. E um insulto para o povo português e para a língua portuguesa. Referendo já. Uma adesão que, para as organizações de direitos humanos, significa a capitulação da CPLP perante os interesses petrolíferos. Sim.